Você tem ideia como acontecem os processos de contratação de uma empresa de dev? Nesse vídeo eu quero mostrar para você como você desenvolve uma aplicação atendendo a uma das etapas dos processos de contratação, que é o desenvolvimento de uma aplicação. Fica comigo até o final que a gente vai construir uma juntos usando o Spring Boot. E aí, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou trazer um exemplo real aí de desenvolvimento de uma aplicação utilizando o Spring Boot para integração de front-end e back-end, atendendo aí uma requisição, atendendo uma orientação de uma empresa que eu passei recentemente no processo seletivo para desenvolver essa aplicação, tá? Então eu vou mostrar para você o pedido da empresa. E aí, só para que você entenda, depender da empresa, da organização, elas fazem esse processo. Você tem entrevista, tem análise de currículo, e uma das etapas, geralmente, é você desenvolver uma aplicação. Então, eles mandam uma orientação pedindo que você desenvolva uma aplicação e mostre o resultado desse trabalho para eles. É assim que eles fazem a seleção, tá? E aí eu vou fazer isso hoje mostrando para você o que eles pediram aí para desenvolver, tá bom? Então vamos começar dando uma olhadinha aí no que foi solicitado para que eu fizesse aqui na aplicação. Então você está vendo um pequeno recorte aí na tela, que é a orientação que foi feita, tá? Eu deixei ali, não vou mostrar qual é a empresa, mas estou mostrando para você o tema. Então o que eles pediram para mim? Eles pediram integração de back-end com front-end em uma aplicação web. Então presta bastante atenção, eles pedem para a aplicação web desenvolver uma aplicação web integrando back-end e front-end utilizando Java, tá? Então eu estou usando o integrando back-end e front-end interface utilizando Java, e para o front-end eles orientam, você tem que utilizar HTML, CSS e JavaScript. Essa foi a solicitação, tá? E aí, antes da gente avançar aí para fazer a aplicação em si, eu preciso explicar rapidamente a diferença entre esses conceitos front-end e back-end, se por caso de você que está me assistindo ser uma pessoa iniciante. Então vamos lá, você está vendo na minha tela aí o conceito de back-end e front-end, tá? E eu vou explicar para você a diferença dos dois de uma forma bem simples. Então imagina que você tem aí um restaurante, nessa figura você está vendo um garçom atendendo uma pessoa, e o garçom é a pessoa no restaurante que vai anotar o pedido desse cliente e vai levar esse pedido para a cozinha vai preparar esse pedido, tá? E aí a pergunta é, o que seria então, o que tem a ver, Léo, essa coisa do garçom que está atendendo um cliente com essa parte de integração de front-end e back-end? O que seria isso olhando para esse exemplo, Então você tem o garçom novamente fazendo a anotação do pedido da cliente, e você tem o desenho da cozinha aí, essa situação hipotética que eu estou trazendo para você. E aí o garçom é a pessoa que vai representar para a gente essa integração entre front-end e back-end. O que seria o front-end nesse exemplo? O front-end é a parte onde o cliente acessa o restaurante, as mesas, a iluminação, a disposição dos objetos, cardápio, etc. Tá? O back-end, nesse caso, é a cozinha, é onde toda a mágica acontece, onde o prato de fato é elaborado para que esse cliente possa consumir o que ele foi consumir nesse restaurante. Tá? E a integração entre os dois, o que faz os dois conversarem, digamos assim, é o garçom, que vai anotar o pedido, vai levar para a cozinha vai preparar, ele vai pegar o pedido e vai levar para o cliente. É isso, resumidamente, o garçom leva para a cozinha devolve esse pedido para o cliente. É isso, resumidamente, o que é aí essa integração entre front-end e back-end. Tá? E no caso de uma aplicação web, a gente tem aí o front-end, que é a parte de interface. Eu vou fazer esse front-end atendendo ao pedido da empresa, usando HTML, CSS e JavaScript. No back-end é onde ficam as regras do negócio. A gente pode usar a parte de Java Servlet, usar conexão com banco de dados, utilizar consumo de APIs e assim por diante, tá bom? E a parte de integração é eu fazer essas duas coisas conversarem na aplicação web. Como é que eu faço o meu servidor se comunicar com o meu cliente e vice-versa, tá? E a gente vai fazer essa comunicação através de requisições HTTP pelo navegador. Mas o que são essas requisições HTTP? Então eu aumentei a imagem para você. E aí eu tenho o HTTP Request, que é uma requisição que vai para o servidor, e um Response, que é uma resposta do servidor para o cliente. Eu tenho vários tipos de requisição. Eu trouxe as principais
que são essas que você está vendo aí. Então eu tenho requisição GET, que ela faz uma requisição para o servidor. Eu tenho uma requisição do tipo POST, que ela manda alguma coisa para o servidor e o servidor processa isso e me devolve, né, como resposta. Eu tenho a PUT, que eu vou alterar alguma representação, alguma informação que eu tenha do lado do servidor, tá? Então eu faço isso usando requisições do tipo PUT. E a DELETE, que ela vai basicamente remover alguma representação de dados, de recursos que eu tenho do lado do servidor. Então essas são as principais, não é todas elas, tá? Existem outras. E aí eu te convido a fazer uma pesquisa. Mas se você tiver alguma dúvida, né, com relação a GET, POST, PUT, DELETE, comenta aqui embaixo, pergunta para mim aí que eu vou responder para você. Bom, e aí eu vou usar, para esse nosso projeto, eu vou usar o Spring Boot, vou falar sobre ele já já. Eu vou fazer a criação de endpoints, também vou explicar para você já já. Então a gente tem aí, usando o REST, que é o que há de mais moderno aí no mercado, né? Que é um ponto de acesso específico. E esse RESTful, que você está vendo ali, a API RESTful, ele é como se fosse o endereço da web ali, que me permite interagir vários sistemas, tá? Então como é que eu faço para fazer com que esses sistemas interajam e troquem dados aí, dados e funcionalidades do meu servidor, tá? Então é isso que eu vou fazer. Mas o que é? Qual que é a diferença? Então pensa assim, ó. O REST, ele é um estilo arquitetônico. Ele é como se fosse regras que você precisa seguir para implementar o REST. E o RESTful, a API RESTful, é eu pegar essas regras de REST e aplicar na prática. Então, para que você entenda, né, eu coloquei um exemplo aí, uma analogia que você está vendo aí nessa barra azul embaixo. Então imagine um buffet. O REST, ele é como se fosse a regra geral para que esse buffet funcionasse bem. Por exemplo, ter comida, permitir que as pessoas escolham o que elas querem. E o RESTful é o buffet propriamente dito, né? Como, por exemplo, como a comida vai ser organizada nesse buffet para que o cliente possa acessar essas comidas, a limpeza do local, né? A questão da substituição assim que a comida está acabando, a reposição dessa comida e assim por diante, tá? Então a API RESTful, ela vai usar esses métodos HTTP para implementar os endpoints que eu quero implementar nessa aplicação e dessa forma permitir a comunicação entre o front-end e o back-end, tá? Então nesse vídeo eu vou começar a parte de back-end com você, vou fazer a implementação da parte de back-end de Java e a gente vai deixar para um próximo vídeo a implementação do front-end e a comunicação desse front-end com o back-end propriamente dita, para que esse vídeo não fique muito extenso, tá? Para isso eu vou usar o Spring Boot, vou falar sobre ele já já, mas basicamente a nossa estrutura do nosso projeto vai ficar assim, ó. Quando eu uso o Spring Boot para poder criar essa estrutura, ele vai criar para mim arquivos como esse segundo ali, ó. O Servlet Initializer, que ele empacota a aplicação num arquivo do tipo WAR, que eu vou falar sobre isso já já, mas como eu estou fazendo uma aplicação para a web, esse arquivo de empacotamento tem que ser do tipo WAR, tá? Eu vou ter uma API Controller, que vai ser o controlador REST aí dos meus endpoints GET e POST, que eu vou implementar. Vou ter o arquivo index.html, o arquivo app.js, que eu vou nomear assim. O arquivo pom.xml, que você está vendo aí embaixo, ele é o responsável numa aplicação Java criada com o framework Spring Boot por gerenciar as dependências dessa aplicação. Então, qualquer recurso que eu precise na aplicação, eu tenho que colocar a dependência desse recurso, eu tenho que colocar no pom.xml. Mas não se preocupa que o Spring Boot ele já configura isso para mim, para esse projeto que a gente vai usar, ele já vai configurar para mim o básico que eu preciso para essa aplicação funcionar, tá? E é isso, vamos para o mão na massa, vamos começar a desenvolver então. Eu vou lá na página, estou com ela aberta aqui já, start.spring.io, tá aí na tela para você. Eu vou criar a minha aplicação. Então lembra o que a requisição da empresa fez lá, né? A orientação dessa etapa de desenvolvimento da aplicação fez. Eles pedem que eu faça integração de uma aplicação web de front-end com back-end usando linguagem Java, então eu vou deixar marcado Java. Vou usar o Maven aqui para esse projeto. Se você não sabe o que é o Maven, comenta aqui embaixo que eu te respondo, tá? Vou deixar o resto das marcações que está padrão aqui do Spring, vou deixar feito.
Vou alterar só isso aqui, ó, os metadados do meu projeto, tá? Então o grupo vai ser com.Leonardo Rocha. O artefato, né, o nome do meu projeto vai ser integração. Opa, integração. Nota que ele já trocou o name aqui para mim. Tem um campo de descrição, eu não preciso preencher isso. Opa, vou tirar um pontinho aqui de cima. O meu pacote, como é para web, ele vai ser o AR. E eu vou deixar o meu Java 24, tá? Mas aí o que acontece? Você vai precisar verificar aí no seu computador qual é a versão de Java que você tem instalado, tá? No meu caso, eu vou mostrar aqui para você, ó, Java --version. Eu tenho a versão 25 instalada, tá? Então eu posso deixar marcado 24 que vai funcionar. Você precisa verificar se você tem o Java instalado na sua máquina, e se você não tiver, você vai ter que fazer a instalação dele, tá? Vou clicar aqui em gerar. Ele vai me gerar um arquivo, eu já estou lá na pasta, ó, projeto integração. Eu vou salvar esse arquivo zipado dentro dessa pasta, tá? Vou lá na pasta onde eu salvei o arquivo, tá aqui, ó. Vou descompactar, porque ele vai me entregar a estrutura do meu projeto zipada. Vou extrair aqui, vou apagar esse zip, vou abrir integração e tá aqui, ó. A estrutura do meu projeto está pronta, tá? No meu projeto com o Spring Boot. Vou abrir isso aqui, eu vou usar o VS Code, que o meu já está aberto aqui. Deixa eu puxar ele para cá para você ver o que eu estou fazendo, tá? Estou com o VS Code aberto, vou abrir essa pasta gerada pelo Spring Boot aqui, ó. Open Folder, abrir pasta. Vou lá onde está a pasta, tá? Ó, clico nela e peço para abrir. Essa é a estrutura do meu projeto. Então vamos dar só uma olhadinha nele antes da gente avançar. Lembra do arquivo POM que eu falei, que é o arquivo que gerencia as dependências? Ó, quando eu crio o projeto usando Spring Boot, ele já traz para mim as configurações básicas feitas aqui. Ó. Então, por exemplo, a versão do Java, que é uma configuração que eu preciso fazer de dependência do meu projeto. Como eu tenho Java, dependendo da minha versão de Java, eu tenho que marcar aqui. Ele já faz isso para mim, tá? Ele colocou, por exemplo, o servidor aqui que ele está montando para mim vai ser o Tomcat. Ele já faz a parte de configurações de teste, ele já faz a parte de configuração do Maven, usando o plugin aqui e tudo mais, tá? Então eu não preciso me preocupar com esse arquivo nesse momento, para esse projeto que eu estou fazendo com você, que é um projeto mais simples. Se você for montar um projeto que ele cresce, que ele for maior, e ele precisar de outras dependências, você precisa vir aqui e adicionar, tá? Então vamos lá. Aqui no meu projeto, ele é organizado de duas formas, tá? Dentro do main, você está vendo a pastinha main? Eu tenho essa parte Java e tenho a parte resource. A parte Java é a parte, vamos dizer assim, a parte onde está as configurações de arquivo do meu back-end, tá? Então, ele já montou para mim integração application, que é o arquivo que ele mostra para mim, ó. Ele fala que ele tem uma anotação chamada Spring Boot Application. Se você não sabe o que é essa anotação, deixa aqui nos comentários. E aí ele marca para mim a classe principal do Java, que é onde o Java vai olhar primeiro, tá? E nessa classe principal, o Spring Boot ele está dizendo para mim rodar o arquivo integração application.class, que é esse arquivo aqui, que é o meu arquivo principal, tá? Eu tenho o Servlet Initializer, que é o... Deixa eu dar um Alt Z aqui, que é a configuração do meu Servlet usando Spring Boot, tá? Então ele já marca para mim aqui, ó, a aplicação que ele vai rodar para mim aqui no meu servidor. Ele vai buscar por essa classe aqui, ó, que é a classe integração application, que é a classe principal da minha aplicação, tá? Aqui no resource a gente vai ter os arquivos estáticos, que é o HTML, CSS e JavaScript, que a gente vai construir no próximo vídeo, tá? E aí aqui eu vou fazer o seguinte: nessa pasta integração eu vou criar o meu controlador. Vou clicar aqui, ó, integração, nova pasta, vou colocar aqui controller, tá? Vou criar uma pastinha chamada controller, e dentro dessa pastinha eu vou criar um arquivo que eu vou chamar API controller.java, que é onde eu vou fazer a parte de desenvolvimento da minha aplicação, tá? O meu controlador vai ser o camarada que vai criar onde eu vou criar os meus dois endpoints, tá? Então, para isso, eu vou precisar aqui de duas anotações. E para fazer uso dessas duas anotações, eu preciso fazer uma importação. Então, eu faço aqui import org.springframework
.web.bind.annotation, tá? Que é o que eu vou precisar aqui. Eu vou deixar marcado no finalzinho um asterisco, porque eu vou precisar de mais uma anotação. A primeira anotação vai ser REST controller, para eu dizer que essa minha classe vai ser a classe controladora, e eu vou usar uma request mapping para eu definir onde vai ser buscado aí, qual vai ser o caminho buscado para as minhas requisições. Então eu vou dizer que todas as minhas requisições elas vão buscar esse caminho barra API, tá? Dentro da minha classe eu vou ter dois endpoints, o meu endpoint de requisição GET e o meu endpoint de requisição POST. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu uso o GET Mapping, ele vai montar para mim a estrutura. Aqui dentro eu vou fazer assim, public string, eu vou chamar essa de GET mensagem. O caminho dela vai ser barra mensagem. E aqui dentro desse parênteses eu não preciso, posso apagar aqui nesse caso, tá? O que ela vai retornar para mim? Eu vou retornar só uma mensagem. Vou colocar assim, ó, dados do back-end Spring Boot. Perfeito? Só isso. Então, como a minha requisição do tipo GET, ela só eu faço uma solicitação, ele retorna para mim só sem que eu precise mandar nenhuma informação, é isso. Ele vai retornar essa mensagem para mim. E aí eu tenho mais um endpoint, que vai ser o caso que a gente vai montar na próxima aula na nossa próxima aula, que a gente vai montar o front-end, fazer a integração de fato, que é um GET, ou melhor, GET não, né? POST Mapping, tá? Que ele também já vai montar para mim a estrutura, olha lá que legal, ó. Aqui o caminho vai ser barra dados, eu vou chamar de dados. A minha entidade vai se chamar dados. E o retorno aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou retornar também uma mensagem. Vou colocar assim, recebido mais dados. Eu vou concatenar aqui, né? Então eu estou concatenando uma mensagem, mais estou juntando, né? Uma mensagem de texto mais dados. Esse dados aqui vai ser substituído pelo nome. No próximo vídeo que a gente vai construir, eu vou mostrar para você que a gente vai criar uma página HTML com dois botões. O primeiro botão ele vai buscar esse meu primeiro endpoint aqui, que vai ser o meu endpoint de GET, e ele vai retornar lá para mim dados de back-end Spring Boot, essa mensagem, né? E o meu segundo endpoint, que é do POST, ele vai mandar, eu vou precisar digitar lá o meu nome e vou clicar no botãozinho que a gente pode chamar de enviar. Quando eu clicar em enviar, ele vai pegar o meu nome, vai trazer para esse endpoint, vai juntar com essa mensagem aqui, recebido, Leonardo, por exemplo, e vai devolver para o meu front-end. É isso que eu vou fazer no próximo vídeo, integrando aí front e back, tá bom? Até aqui é isso, eu vou finalizar esse vídeo agora para que ele não fique muito longo. Deixa nos comentários o que você está achando. Já tinha ouvido falar de Spring Boot? O que está achando dessa facilidade que é o Spring Boot dele abstrair essa dificuldade de montar o ambiente, né? O Spring Boot tem uma vantagem muito grande, ele aumenta muito a nossa produtividade, e aí o programador não precisa mais se preocupar com a infra, né? Com a parte de ambiente do desenvolvimento. Ele precisa se preocupar com a programação. O Spring Boot cuida do resto, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tudo que eu estou mostrando para você hoje, a apresentação que eu usei, está na descrição desse vídeo. E no próximo a gente finaliza esse projetinho, tá bom? Até lá!